sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Fazer Política Democraticamente, um projeto de educação política comunitária promovido pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, com apoio da instituição Misério, que tem como objetivo fomentar o debate político e estimular o pensamento crítico perante as eleições deste ano de 2022. Eu sou Isabel Nascimento e, juntamente com Daniel Lins, apresentaremos esse primeiro episódio. Hoje vamos debater sobre a importância da política na vida. Para isso, contamos com a participação de Neilda Pereira, secretária executiva da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, e de Adriano Martins, sociólogo e assessor do Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais, o CAIS. Sabemos que a política está em todas as instâncias das nossas vidas, né? O preço da vida, o acesso a uma casa, o custo do transporte público, o salário, a saúde, lazer e tantas outras necessidades diárias. Recentemente, uma pesquisa da Rede Pensam mostrou que 33 milhões de brasileiros passam fome e outros 125 milhões vivem em situação de insegurança alimentar, o que quer dizer que não tem comida garantida todos os dias. Esses dados alarmantes demonstram a lacuna de políticas públicas. Neilda, bem-vinda, primeiramente, e a gente queria saber um pouco sua visão sobre a importância da política na vida das pessoas. Obrigada, Isabel, obrigada, Daniel, de ser da minha alegria de participar desse bate-papo com um amigo muito querido, Adriano, de tantas lutas, de tanta caminhada, no semiárido, no Brasil, e falar de um tema tão importante e, como você muito bem disse, Isabel, de um tema que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, eu queria inicialmente partir de algo que eu sempre via na minha infância, quando se falava em política, a gente sempre lembrava de homens, engravatados, de poucas mulheres nesse espaço, de algo muito distante da nossa realidade, Então, eu cresci achando que a política não tinha nada a ver com a minha vida, com a minha família, com a minha comunidade. E ao longo do tempo eu fui percebendo que a política faz parte do nosso dia a dia. A palavra política em grego significa cidade, Agora nós podemos dizer que a política também é algo que no dia a dia a gente conversa, a gente discute e, por que não dizer, é uma forma e uma maneira de se posicionar e de cuidar do lugar que a gente mora. Então, hoje eu costumo dizer nas ações que a Cáritas desenvolve que as nossas ações é uma ação política, A gente se posiciona, a gente contribui para a mudança de vida de tanta gente. Trazer esse debate para esse podcast é também refletir sobre o atual momento que nós estamos vivendo no país. Então, a gente sai daquela imagem de que são homens engravatados distante da realidade, a gente sai, daquela ideia de que a política só se discute nas câmaras, legislativas, nas assembleias, no poder executivo, e a gente aproxima da nossa realidade, porque no dia a dia nós discutimos política. A partir do momento que uma associação local, que um grupo de jovens, que um sindicato realiza atividades, para discutir os principais problemas da sua localidade, nós estamos falando de política, nós estamos nos preocupando com a cidade, com o lugar que a gente mora. Então, sair disso de que quem discute política são os vereadores, são os deputados, senadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, nós fazemos a política. E como você muito bem colocou na sua introdução, nós estamos vivendo um momento muito crítico no nosso país. Então, mais do que nunca, essa discussão de aproximar, e eu diria que vai além de aproximar, sabe? E fazer com que esse debate seja o centro das nossas reflexões, na nossa família, na nossa comunidade, nos grupos locais, seja de igrejas, seja de sindicatos, é fundamental, porque os rumos do nosso lugar, das cidades, do nosso país, dependem de cada um e cada uma de nós. Acho fundamental isso que você falou. Política é algo do cotidiano, é algo do dia a dia, não é algo que acontece de 4 em 4 anos quando tem eleição. E acho que é importante a gente conversar aqui, principalmente com as pessoas mais jovens, que participar da política foi uma conquista.
Gente, eu nasci durante a ditadura militar. A minha adolescência, a minha juventude foi no auge da ditadura. Então, participar, discutir os destinos do nosso país, da nossa cidade, era proibido. Então, essa possibilidade que nós temos hoje de interferir na política, de ter eleições, de escolher presidente, é uma conquista recente. A gente tem valorosas companheiros que deram a vida para que a gente hoje tivesse essa possibilidade. Então, isso é uma conquista. A democracia é algo que a gente também tem que cuidar para que ela continue viva, para que ela continue acessível. Participar da vida política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, é um direito conquistado com muito suor. Então vamos cuidar dele. Muito bom ouvir vocês, obrigadão Daniel, Isabel, Neilda, sempre uma alegria estar com vocês. Muito bom, Adriano. Acho que Adriano, ele traz, né, um elemento fundamental para essa nossa conversa, que é o olhar para uma história recente no nosso país, que foi fruto de muita luta, né, Adriano? Como você muito, muito bem disse, muitos companheiros e companheiras deram a vida para que hoje nós pudéssemos exercer a nossa cidadania. E eu penso que essa sua fala traz para a gente, e principalmente a turma jovem que está ouvindo esse podcast, gente, vamos cuidar muito desse nosso país, né? A gente é um país rico, com a diversidade, e a gente percebe que nos últimos tempos nós temos passado por situações difíceis. Então, se a gente quer mudar essa realidade, a gente precisa fazer com que esse debate aconteça nas nossas famílias, nas escolas, nos grupos de jovens, nas reuniões, para que, de fato, as pessoas não tenham aquela imagem que eu tive quando era jovem, de que quem discutia a política eram homens que ficavam distantes da realidade. Quem faz política são homens, mulheres, jovens, crianças, e todos precisam ir para o centro, todos precisam participar desse debate. Isso, Adriano, Neilda, as falas de vocês são muito importantes para trazer como a política está diretamente relacionada a todos os aspectos da vida das pessoas. E indo nessa linha, é importante contextualizar que a gente está vivendo um momento muito complicado para muitas famílias, em razão do desemprego, da precariedade do trabalho informal. E segundo o PNAD, já trazendo um dado aqui, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, no primeiro trimestre de 2022, cerca de 11,9 milhões de pessoas estavam desempregadas. Além disso, o aumento da inflação vem resultando na alta dos preços de produtos e serviços essenciais para a população, como alimentos, gás de cozinha e combustível, por exemplo. Além disso, Daniel, dados do IPCA, que é o Instituto, né, Nacional de Preços para o Consumidor Amplo, o poder de compra do brasileiro diminuiu 30% em 5 anos. Né? Então, é um dado importante trazido pelo G1. Em pelo menos 11 capitais brasileiras, apenas os itens da cesta básica já equivaliam a mais de 50% do salário mínimo brasileiro. Então, assim, é um número preocupante e alarmante para a gente, né? Eu queria trazer um pouco, Adriano, com base nesses dados que a gente tem visto, né, escutado um pouco do povo brasileiro diariamente, como você avalia essa situação do Brasil? Então, Isabel, veja só, quando a gente fala de economia, pegar um pouquinho a deixa da Neilda, né, ela pode parecer que seja uma ciência que só, né, o pessoal que passou pela academia sabem, dominam, conhecem, determinam. Mas a própria origem da palavra, Neilda falou da origem da palavra política, polis, a cidade, né? Economia, oikos, é casa. É como é que eu gerencio o orçamento, os recursos da casa. Por isso a política é tão importante, porque a gente escolhe quem vai ter o poder de decidir como que o orçamento vai ser utilizado. E dependendo de qual for as prioridades, quais forem as prioridades de quem for eleito, quem for eleita, essas decisões serão tomadas, priorizando
as necessidades mais básicas que você citou agora, Isabel. A gente tem necessidade de morar, a gente tem necessidade de se alimentar, a gente tem necessidades de cuidar da nossa saúde, né? De ter emprego, né? De ter um transporte acessível. Essa necessidade básica de ter gás dentro de casa para cozinhar todo dia, isso é fundamental, né? Nossos filhos, netos, de terem acesso à educação, né? Então, nesse sentido, a economia, ela também fala da nossa vida cotidiana. Às vezes, a gente escuta, né, nos noticiários, o mercado está nervoso, o mercado quer isso, o mercado diz aquilo, né? Mercado são os mercadores, né? Não existe mercado como se fosse uma entidade fora, né, da realidade. O que a gente precisa é de uma economia para a qual a prioridade sejam as pessoas, sejam as famílias, em especial aquelas que vivem a situação mais vulnerável, em pobreza mais extrema. A gente já experimentou no Brasil momentos, na história recente, onde as pessoas pobres foram parar no orçamento, foram valorizadas no orçamento, onde houve recursos públicos para investir na geração de renda, para investir no acesso à água, para investir na eletrificação das comunidades rurais, para investir em iniciativas da economia solidária. Se a gente for pegar aqui, eu acho que quem for de comunidade do interior, em especial, vai lembrar, né, dos programas de aquisição de alimentos, né? Compra da família que produz, distribui na escola, como alimentação escolar, ou no hospital, ou na creche. Então, nesse sentido, quando a gente tem uma economia estruturada para ter as famílias mais frágeis como prioridade, todos ganham, né? A partir do momento que a gente tem a grande maioria da população que tem renda baixa, com uma renda maior, ela compra mais, ela ativa o mercado local, ela consome serviços que não consumia antes, e isso faz com que a sociedade como um todo ganhe. Economia é cuidar do orçamento da casa. Uma economia que tenha no seu centro o ser humano é o que a gente precisa para garantir justiça social. Essa pergunta, Daniel, ela remeteu muito à minha trajetória. A primeira atividade, a primeira ação política que eu participei, ainda adolescente, no Rio Grande do Sul, então não sei nem se Neilda sabe, eu nasci em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, já são mais de 30 anos aqui na região do Semiárido, quase 40, na verdade. Foi em 1979 o movimento contra a carestia, que era um movimento das periferias, né, batendo panelas, né, exigindo políticas públicas que enfrentassem a fome. Eu realmente me entristeço de ver que a gente já tinha avançado, né? É como se 2016, 2017 para cá, a gente tivesse retornado uns 20 anos na história, né? Então, isso é lamentável. Então, nesse sentido, garantir que as necessidades básicas da população sejam a prioridade da economia, do orçamento, é fundamental. O Papa Francisco tem recorrentemente falado sobre isso, né? Moradia, trabalho, terra. É dessa economia que nós precisamos resgatar aquilo que de melhor o Brasil tem, a nossa capacidade de sociedade civil organizada, junto com governos populares, enfrentar os problemas reais que impedem, né, que uma parcela significativa da nossa
população, das nossas irmãs e irmãos, tenham direito a uma vida digna, tenham direito, acesso aos bens e serviços conquistados pela sociedade. Sobre os 3 pilares apontados pelo Papa como sendo serviços básicos, essenciais a uma condição de vida digna às pessoas, e relatando também a sua atuação aqui no semiárido, que dialoga muito também com a nossa atuação enquanto Cáritas Brasileira no Regional Nordeste 2. E trazendo aqui para um recorte nosso, bem específico, recentemente, até conversamos sobre isso antes, temos vivenciado uma situação de uma série de desastres ambientais em Alagoas, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, e que evidenciaram também essas fortes chuvas que assolaram a região, como há uma falta de políticas públicas de infraestrutura, de habitação, sobretudo destinada às pessoas em situação de marginalização, tanto geográfica quanto social, e que moram em regiões periféricas, pessoas que estão muitas vezes em situação de extrema pobreza. E aí eu quero fazer uma pergunta à Neilda, diante da atuação que tem acontecido aqui através da própria Cáritas no regional, como ele enxerga essa situação, diante que pôde acompanhar de perto a realidade dessas pessoas, e como tem sido a mobilização das organizações da sociedade civil, como enxerga essa situação como um todo, da responsabilização do tanto do Estado quanto a atuação que tem tido enquanto organização da sociedade civil também. Então, Daniel, já que nós falamos, né, sobre o que é política, como é que acontece, né, no dia a dia esse debate sobre a política, o que é que o orçamento, né, público tem a ver com a realidade das famílias e com os dados que vocês acabaram de apresentar, e trazendo esse debate para uma situação que tem acontecido no Nordeste brasileiro, sobretudo no estado de Pernambuco e Alagoas recentemente, isso mostra claramente uma opção política de um governo, ou de governos. Isso mostra a ausência de investimento, né? E aí o Adriano pontuou muito bem o que é que significa, né, administrar a cidade, a polis, né? O que é que significa administrar a cidade? Para quem administrar, né? A serviço de quê? Então, esse é um debate importante, e quando você faz esse recorte para a situação que nós estamos vivendo em Pernambuco e Alagoas, que vivemos recentemente na Bahia, Sergipe, em Petrópolis, que é resultado, né, de um debate e da necessidade de pensar em políticas públicas que, de fato, priorize ações estruturantes, porque essas famílias que foram vítimas, e aqui em Pernambuco, infelizmente, nós chegamos a um número de 132 pessoas que morreram. Então, essas pessoas têm nome, têm endereço, moram nos bairros mais pobres, com ausência de saneamento, com ausência de uma política habitacional que, de fato, a família tem a opção de morar em um lugar que ofereça dignidade. Então, nós estamos conversando claramente sobre uma situação de uma ausência de investimento, de uma ausência de políticas públicas, mas estamos conversando, sobretudo, de um modelo de governo que não está olhando para grande parte da população que vive em situação de vulnerabilidade social. Então, o que significa no país você ter quase metade da população em situação de insegurança alimentar? Significa a gente olhar para um tempo recente e ver que a gente estava dando passos e que hoje nós estamos falando de retrocessos. E retrocessos que impactam exatamente a população mais pobre. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, nesse podcast, não deixe de refletir sobre essas realidades. Não deixe de pensar o que significa 132 pessoas que morreram como resultado de uma ausência de políticas públicas, como resultado de uma ausência de olhar para a cidade pensando em todos e todas, e não para uma pequena minoria. Então, quando a gente fala dessas questões, eu também lembro de uma pessoa que é muito importante para a nossa história, né? Seja como Cáritas, como também na nossa igreja e na sociedade no geral, como Dom Helder Câmara.
Dom Helder Câmara, quando foi arcebispo de Olinda e Recife, fez, além do debate da importância das políticas, né, habitacionais, de saneamento, de acesso à água, Dom Helder contribuía para a organização das comunidades, para que as comunidades pensassem nos seus problemas. E é exatamente esse ponto que eu queria chamar a atenção de quem está ouvindo esse nosso bate-papo. Então, você que é jovem, você que é idoso, você que é criança, adolescente, não deixe de fazer essa discussão na sua família, na sua comunidade. Eu insisto nisso porque a responsabilidade é nossa, é coletiva. Nós não podemos deixar, nós não podemos permitir que um pequeno grupo decida investimentos tão importantes para a cidade como um todo. E eu lembro de um senhor que perdeu, Adriano, 11 pessoas na mesma família. O que significa você dormir e acordar, né, tendo ali, aos seus olhos, 11 pessoas da sua família que foram soterradas? Então, isso marca profundamente a vida dessas pessoas, dessa comunidade, dessa cidade. Então, eu penso que é importante a gente fazer esse debate, fazer o debate sobre as mudanças climáticas, a forma como a gente se relaciona com o meio ambiente, com a natureza. O Papa Francisco tem chamado, né, essa discussão através da encíclica Laudato Si, mas é fundamental que a gente aproxime esse debate da nossa realidade. Nós não podemos apenas ouvir, é importante, ver na televisão, né, pesquisar, tudo isso é importante, mas vamos conversar sobre isso, vamos fazer pequenas rodas de conversa, vamos utilizar as nossas redes sociais para socializar conteúdo que de fato sejam educativos, que conscientize as comunidades, conscientize as pessoas, e nós estamos em um ano muito favorável para reafirmar que nós somos seres políticos, que nós somos responsáveis pelas nossas cidades e que nós precisamos construir um outro modelo de sociedade que respeite as pessoas, mas principalmente que promova a dignidade a todos os homens e mulheres que moram nesse país. Isso, Neilda, a sua fala foi muito importante, né? Até para o próximo ponto, um pouco que a gente vai conversar aqui, sobre a importância das pessoas estarem informadas, né, quanto à política. Tanto é que a campanha Fazer Política Democraticamente traz como lema uma frase de Dom Helder Câmara, nosso patrão e fundador, que diz assim: a maneira de ajudar os outros é provar-lhes que eles são capazes de pensar. Então, a gente já vai falar um pouco disso, da importância das pessoas estarem bem instruídas para não só pensar, mas se posicionar bem na sociedade, consequentemente, escolher bem os políticos a qual vão nos liderar, vão nos governar, né? Porque é uma coisa para o todo. Então, assim, nesse momento de eleições, temos essa responsabilidade social com o nosso voto, né? Um fato. Para isso, é importante essa informação quanto aos projetos que vão entrar em disputa a respeito dos convidados, o histórico e a atuação dos candidatos, estimular conversas e debates em nossos meios sociais. Eu queria trazer um pouco que a Adriana trouxesse, que nesse contexto, como você avalia o papel do cidadão, das cidadãs durante esse período eleitoral e o que você indicaria para essa informação, né, estarem bem informados ante esse momento? Alô, Isabel, veja só, gente, esse ano, na minha opinião, a gente tem a eleição mais importante da história recente do Brasil. Eu explico para vocês por quê. Nós tivemos uma luta muito grande para reconquistar a democracia no Brasil. E nós enfrentamos agora um governo que tem atuado de uma forma, em geral, muito autoritária e com um aceno de uma volta a um passado, né, onde o ódio, a intolerância, a guerra contra o outro, com o que pensa diferente, era algo do cotidiano, né? Então, nessas eleições,
Acho que nós, como sociedade brasileira, estamos sendo convocados para dizer um sim à democracia, um sim à nossa capacidade de enfrentar os problemas reais, de garantir comida na mesa, de garantir trabalho, de garantir água, saúde, educação de qualidade. Não é difícil fazer a escolha. A gente tem 2 projetos muito claros. Um centrado na violência, nas armas, na repressão, no ódio aos mais pobres, no ódio às mulheres, no ódio aos que pensam ou agem diferente. E, de um outro lado, um projeto que inclui, um projeto que abraça, um projeto que quer que o Brasil volte novamente a ter orgulho de si, de todos os seus filhos e filhas, sejam eles da cor que forem, com o pensamento que tiverem. Então, é muito importante que nós nos engajemos. Neilda, ela deu uma dica importante, né? A gente converse na escola, na família, no grupo de caminhada, que a gente interaja com as pessoas, e principalmente, Neilda, porque nós tivemos nas eleições passadas muitas decisões de voto que foram tomadas na base da desinformação, né? Aquelas notícias que chegavam em massa pelo WhatsApp, né? Contando mentiras, e que muitas pessoas, no calor do momento, acabaram transformando o seu voto, né? Um bem precioso, a capacidade de decidir os rumos do nosso país, baseados em informação falsa. Então, uma primeira dica, viu, Isabel, que eu traria para todas, para todos, quando chegar alguma informação que parece meio absurda, às vezes, de cunho religioso ou de cunho moral, que não sei quem apoia não sei o que lá, ou a pedofilia, ou não sei o que, tal, pare, respire, pense, antes de compartilhar. Porque isso aconteceu nas eleições passadas, tá? São temas sensíveis, né, para muitas pessoas, né? Todo mundo quer proteger seus filhos, quer proteger seus netos, né? Mas às vezes uma mentira contada e repetida muitas vezes, né, fica parecendo que é verdade. Então, nesse sentido, preste muita atenção nas notícias que você recebe e compartilhe, busque informação. Se aquela notícia não está em nenhum site maior ou respeitável, já desconfie dela, mesmo que tenha sido o pastor, o pessoal do grupo, o padre que mandou, enfim, pare, respire e pense, né? Se aquela notícia tem um tom emocional demais, pode ser que a intenção de quem mandou é manipular a sua vontade. Então, acho que uma tarefa principal nesse momento é olhar para a realidade concreta e combater a desinformação. Né? Em relação aos principais candidatos que concorrem à presidência, eles não são novatos, né? A gente acompanhou 2 mandatos de um, a gente acompanhou um mandato de outro. A resposta está aí, no preço da carne, no preço do gás, no acesso à saúde, nas falas de cada um, quem incentiva a violência, o armamento, a intolerância, quem incentiva a acolhida, né, o respeito. Então, eu não tenho dúvida, não é uma escolha difícil. Não é uma escolha difícil, mas ela é uma escolha fundamental. Agora, outra coisa importante é o seguinte, às vezes a eleição de presidente, de governador, ela parece como a escolha principal. Ela é importante, sim.
Mas cada um de nós vai eleger também senador, senadora, deputado federal, deputada federal, deputado estadual, deputada estadual. Então é muito importante que a gente também olhe com muita atenção e seriedade essas escolhas. Um orgulho eu tenho na vida, eu nunca me arrependi de nenhum voto dado. A primeira eleição que eu participei, eu fiz campanha, mas eu não pude votar, porque a conquista do voto aos 16 anos ela é posterior. Eu queria muito votar, fiz campanha, mas não pude. Isso já foi conquistado. Mas desde o meu primeiro voto, eu lembro em quem eu votei para vereador, eu lembro em quem votei para deputado, eu lembro em quem votei para senador, pensei muito e tenho muito orgulho de todos os votos que eu dei até hoje, porque eu acompanhei depois as pessoas que foram eleitas. Tá? E tenho orgulho de ter escolhido pessoas que eu já conhecia, não foi à toa. Eu não escolhi porque esse aqui fala mais bonito do que aquele, eu conhecia a trajetória. Eu sabia que interesses aquelas pessoas representavam e por que era importante que elas estivessem no parlamento. É importante que haja mulheres, é importante que haja pessoas que vieram, né, das periferias, é importante que a gente tenha pessoas que defendam causas do meio ambiente, da diversidade. É muito importante que elas estejam lá. E, Neilda, a gente já se conhece há bastante tempo, de vários caminhos e lutas por aí. Você estava falando de Dom Helder. A primeira vez que eu fui a Pernambuco foi início dos anos 90, Congresso Nordestino de Ecologia. E a gente passou na frente da igrejinha que Dom Helder morava, em Olinda. Aí o pessoal falou, aí eu propus, vamos parar, vai que ele está aí e tal. Ele nos recebeu, assim, a gente passou umas 2 horas conversando com ele. Para mim foi muito tocante, muito importante, e eu acho que na dúvida, vá com quem está com os pobres, apoie nas eleições quem defende os interesses das pessoas mais pobres. Isso, para mim, foi o que ficou de mais forte dessa interação com Dom Helder, né? Se você tiver dúvida, apoie aquele projeto que vai conquistar vida melhor para as pessoas mais pobres. Aí você vai estar mais perto de Deus. Não fique olhando o discurso, não. Tem gente que diz que defende família, mas se você for olhar, não tem apreço nenhum por valores de família. Tem gente que diz que está protegendo as suas crianças, mas você vai olhar, cadê o investimento na educação, cadê o investimento nas creches públicas, cadê o investimento na saúde? É aí que eu digo, a prática que é o critério da verdade. Vamos lembrar aqui a epístola, né, de Tiago, né? Mostre, né, a tua fé sem obras, né? E através das minhas obras eu vou demonstrar a minha fé naquilo que eu acredito. Então, se eu acredito na valorização da família, se eu acredito no bem-estar das crianças, a minha prática vai demonstrar isso. Então, procure também lideranças que você conheça. Então, Neide, eu estava lembrando aqui, eu fiz um filme na minha cabeça quando você estava falando, porque teve Dom Helder, e eu tive a oportunidade de conhecer, além das Cáritas e da Cáritas Nordeste 2, que faz um trabalho maravilhoso aí, também as organizações, né? Assim, puxa vida, o pessoal do Caatinga, o pessoal do Chapada, Centro Sabiá, várias dioceses com trabalho social maravilhoso, diaconia, né, para além da Igreja Católica, também de outras igrejas. A gente tem a possibilidade também de escolher representantes que dialogam com a sociedade civil organizada. Esse, para mim, sempre foi um critério muito importante. Que não sejam candidatos que representem a si mesmos, mas que eles dialoguem com aquilo que de melhor nós construímos na nossa democracia, né? O programa 1 Milhão de Cisternas é fruto dessas lutas.
O programa Uma Terra, Duas Águas é fruto dessa luta. O programa de aquisição de alimentos é fruto dessas lutas, da interação da organização da sociedade civil, dos movimentos sociais. Então, fundamental que façamos uma boa escolha e que a gente tenha orgulho de ser brasileiro e não vergonha. Então, nos encontramos nas ruas, nas redes e nas eleições em outubro. Com a sua fala também, Adriano, uma pergunta feita no sentido de deixar dicas aos ouvintes, e aí o seu testemunho pessoal e toda a sua fala também deixa aí caminhos muito claros da nossa responsabilidade, né, enquanto cidadãos e cidadãs, não só com o voto, mas com a participação política de forma mais ampla. E o cerne da sua resposta me passou muito pela questão da informação, que de tão importante também teremos um episódio dedicado especificamente a esse tema da informação, fake news. E aí já deixo também o convite para o pessoal que vai poder também se aprofundar melhor nesse tema no momento posterior, como vai passar também a colega Isabel ao fim desse chamamento oficial. Mas vamos nos encaminhando, então, para o fim desse nosso primeiro episódio, por enquanto. Agradeço demais também aqui aos nossos convidados, Adriano, Neilda. E queria deixar um espacinho aqui para que vocês façam também suas considerações finais e passar inicialmente para a Neilda, depois Adriano, ato contínuo, já pode também falar o seu recado final para o pessoal, tá bom? Obrigado mais uma vez a vocês, a quem nos ouvem, e até a próxima. Gente, que debate bom, né? A gente ficaria horas e horas conversando, porque a conversa está muito boa e mexe muito com a gente, né? Mexe com a nossa história de vida, mexe com o nosso compromisso com a sociedade e, sobretudo, com os rumos que nós estamos construindo para essa nação, para esse país. Eu queria finalizar trazendo o artigo 1º da Constituição Brasileira, que diz que todo o poder emana do povo. Então, gente, é isso. Vamos se organizar, vamos discutir. Não vamos achar que a política não tem nada a ver com a gente, ela está no centro da nossa vida, ela faz parte do nosso cotidiano. Então, insisto em dizer a importância dessa conversa nas nossas famílias, com os nossos grupos, nas redes sociais. Sempre que tiver oportunidade, é fundamental trazer essa discussão, né, levar essa mensagem para pessoas que muitas vezes acham que não cabe discutir esse tema, que não discute religião, que não discute futebol. Discute tudo, porque tudo isso tem a ver com a nossa vida, né? E nós falamos aqui de diversos problemas que têm uma relação direta e que têm impactado muito a vida de pessoas. Então, agradecer a você, Daniel, a Isabel, pela belíssima condução desse podcast, a Adriano, por ser um amigo, um parceiro de caminhada, de luta, e vamos fazer esse debate, vamos ampliar essas discussões, porque a política faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e a gente precisa mudar essa página, né? É inadmissível ter quase metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar, é inadmissível ter pessoas morando na rua porque não tem como pagar o aluguel, não tem como ter sua casa própria. Então, tudo isso deve ser o centro das nossas discussões e das nossas reflexões. Então, um abraço, muito obrigada pela oportunidade e vamos seguir conversando sobre esses assuntos tão importantes para a nossa vida. Então, gente, bom, uma honra estar aqui com vocês. Eu penso muito, assim, que a atuação na política, para quem é cristão ou para quem tem valores religiosos, é uma forma de concretizar o amor ao próximo, através das estruturas da sociedade. Esse amor que eu posso demonstrar num gesto direto, concreto, ele pode se tornar muito mais potente quando eu, através da minha capacidade de interferir na sociedade, eu garanto direitos, comida na mesa, escola, creche, condições dignas de moradia para o conjunto da sociedade. Então, é um imperativo ético de amor, se interessar e atuar na política. Agora, é muito importante, Neilda, e que você
fala me remete a isso, a nossa capacidade de diálogo e diferenciar, né? Política não se faz com ódio no coração. A gente pode ter indignação com a injustiça, isso é importante, que ela nos move para atuar diante das injustiças, mas isso não é ódio, né? Mesmo que a gente combata grupos políticos que disseminam o ódio, a nossa ação é uma ação amorosa. E a gente tem que ter a paciência também de ouvir aquelas pessoas que foram enganadas, que estão iludidas pelo discurso, que foram contaminadas pelo ódio, e trazer essas pessoas para encarar a vida real. A vida ensina. Qual é o preço do gás? Quanto é que você está pagando pela carne? Né? O serviço de saúde melhorou ou piorou? Como é que estão as escolas? Né? Então, trazer essas pessoas para encarar a realidade e tomar decisões baseadas num projeto de sociedade. É esse o convite que a gente faz para todo mundo que nos ouve aqui, né? A participação política, ela é um direito e ela é um dever. Nas ruas, nas redes, nas urnas. Contamos com vocês. Gratidão, Adriano. Obrigada, Neilda, pela participação, ao companheiro Daniel. E o podcast Fazer Política Democraticamente por aqui, né? Acompanhe os próximos 5 episódios que serão lançados quinzenalmente nas plataformas do YouTube, Spotify, da Rede Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2. Nos siga nas redes sociais e venha com a gente fazer política democraticamente.